sério, a partir de agora, vamos avaliar qual foi o legado dessa Copa do Mundo, porque são muitas questões que envolveram essa Copa, desde o começo, desde a montagem do Mundial, né? Já teve muita discussão. Depois, com a bola rolando dentro de campo, jogos muito apertados, muitas surpresas. Poucas vezes a gente viu times sendo muito superiores assim aos outros dentro do campo, né? Algumas exceções, mas como um todo, a Copa foi um torneio muito apertado, assim, né? Falando de futebol. Então a gente tem todo um contexto dentro das quatro linhas, contexto de bola rolando para se analisar um legado da Copa do Mundo. E também das coisas que permeiam, né, o futebol dentro de campo, que é muito mais o extra, né? A parte mental e tudo mais, que, para minha avaliação, faz parte do futebol como um todo, de jogadores profissionais, de fato, né? Futebol profissional. Queria começar pelo Matheus Dalpiaz, para começar essa breve avaliação do que a gente pode levar como legado para os próximos 3 anos e meio dessa Copa do Mundo, porque a gente sabe que Copa do Mundo sempre marca algumas mudanças, evoluções, enfim, para os próximos anos que se seguem nas ligas nacionais e internacionais aí do futebol. Dal. Bom, eu acho que a Copa, para mim, ela tem 4 legados principais, 4 informações que estão gritando, para mim, gritam muito a tela, assim, quando a gente viu a Copa e quando a gente vê as evoluções, e eu vou tirar completamente de contexto. Qualquer problema que tenha em relação ao Qatar, a discussão da FIFA de regra, de questão de a tecnologia que foi usada, eu vou tirar tudo isso da discussão. O que eu vou entrar na discussão? Primeiro, a Argentina é campeã do mundo não repetindo nenhuma escalação em relação a todos os jogos que ela fez. Todos os jogos. 7 jogos, 7 escalações diferentes. Se fazem isso no Brasil, cara, ia ter gente querendo dar soco no Tite porque fez isso. Então, temos uma tendência. E aí eu volto a dizer um negócio. Formação é uma coisa. O numérico 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-1-2, 4-4-2 losango. Isso é um encaixe de peças no campo. Agora, a estratégia que tu coloca em campo, a forma como tu vai jogar, a filosofia de jogo é outra. E agora isso tá evidente. A filosofia da Argentina é exatamente a mesma. Todos os 6 jogos. E por que eu vou falar 6 jogos? Porque ela não aplicou uma das principais identidades do futebol argentino, que é jogar os 90 minutos com a régua lá em cima, com a rotatividade lá em cima, entrando firme na marcação, jogando, apertando, tirando os espaços. A Argentina é tricampeã do mundo fazendo isso igual em todas as Copas. Qual foi a exceção do jogo que ela fez? Exatamente o jogo que ela perdeu contra a Arábia Saudita, porque ela entrou achando que a Arábia Saudita tava ganho. Entrou no primeiro tempo, fez um gol, era pra ter feito outros 3, matava impedido, achou que tava resolvida a barca. E aí vem o segundo aspecto que eu digo que é o principal, mental. O jogo só acaba quando ele termina. Aí vem esse segundo ponto, eu coloco mental como segundo e terceiro, porque assim, a Argentina achou que tava resolvido, que a camisa já tinha ganho o jogo e não tava. E tomou a virada para a Arábia Saudita. Cara, quem é a Arábia Saudita no futebol mundial em relação à Argentina? Não. Convenhamos, e com todo respeito à Arábia Saudita, que fez uma Copa que brigou bastante, não é ninguém, cara. Só que olha o aspecto mental do intervalo da Arábia Saudita, que os caras disseram, vocês querem tirar foto com o Messi? Então beleza, a gente termina o jogo e fica só tirando foto com o Messi. Agora vamos entrar e vamos jogar bola? E foi isso. Várias seleções surpreenderam nessa Copa porque entenderam que tinham que se aplicar mentalmente para vencer seus adversários. Tunísia, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Marrocos chegou numa semifinal com imenso de um aspecto mental, entende? Então, tudo isso se aplica. O jogo não tá ganho. E eu vou dizer, Marrocos, cara, não é só surpresa em campo. Eles derrotaram 3 seleções que estavam postulando, se não como francas favoritas, próximas a estarem favoritas, Bélgica, Portugal e Espanha. Eles tiraram essas 3 da Copa. Mas não sei o que. Cara, eles tiraram esses caras da Copa porque foram superiores, porque ganharam no aspecto mental. Ponto final. E não ganharam da França porque a bola não entrou. Porque eles amassaram a França no segundo tempo. Quem viu a semifinal vai concordar.
Quem concorda, respira. É bem simples, isso é sem discussão. Amassou, da mesma maneira que a Argentina destruiu a França no primeiro tempo ontem. E aí o aspecto tático. Todo mundo pensou que o Scaloni ia fazer de um jeito, quando viu ele troca o Di Maria do lado, bota ele pra ponta esquerda, que é a origem dele, ele começa como jogador pela ponta esquerda, tanto que joga bem, tem a jogada do pênalti. Aí vou abrir meu parênteses do título da Argentina. Tem pelo menos uns 3 pênaltis completamente discutíveis da Argentina nessa Copa do Mundo. E ontem foi um deles. Não é pênalti aquilo lá. Vamos lá? Não é pênalti aquilo lá. E aí eu vou abrir a discussão, beleza, cada um com a sua opinião. Pra mim, aquilo não é pênalti de jeito nenhum. Se é com o Grêmio, aquilo não marcam. Ou volta atrás, qualquer coisa. Se é com o Grêmio, aquilo ali não marcam. Mas porque era a Argentina na final e todo o bobo do Messi ganhar, deram um jeitinho de marcar. Tá? E o quarto aspecto é, e esse eu vou ser bem sucinto, a Liga das Nações Europeia faliu. Faliu. Porque o grande objetivo da Liga das Nações era criar um torneio onde eles jogassem os amistosos entre si e não precisassem enfrentar os outros times do resto do mundo. Marrocos foi 4º lugar, Argentina campeã do mundo e fora todas as outras surpresas que a gente tinha dentro da Copa. Dentre os confrontos ali de sul-americanos e europeus, se não me engano, o levantamento até foi do Cristiano Oliveira, abraço Cris. Um jogo só, os europeus venceram, né? Um jogo só. E de resto, ou empates ou sul-americanos que venceram os europeus. Babiton, estava inscrito? Não, eu queria só voltar pro Del Piazza, uma pergunta que o Del Piazza é um cara que... Vai lá. Disso. Pau no cu do Mbappé. Calma, velho. Esse é cara, a gente tem que debater fenômeno. Mas, Dalp, assim, ó... uma questão, o Dalp que gosta muito, né, de estudar as 4 linhas e tal, eu achei que, não sei, talvez tenha sido uma leitura errada minha, mas por isso que eu quero te trazer essa questão que eu enxerguei para debate também. O pensamento de também trazer o Di Maria na posição de origem e dar profundidade de campo não é uma maneira de, por exemplo, manter a bola sempre longe do lado em que o Mbappé poderia sempre... A França poderia recuperar uma bola e disparar no contra-ataque? Não seria já um pensamento do técnico, do Scaloni, que eu acho que foi muito bem, eu concordo com tudo que o Dalp falou, mas eu fiquei com isso na cabeça, porque a Argentina, por vezes, pegava a bola na direita e invertia lá no Di Maria, o Di Maria sempre dava profundidade. Tanto que sai o Di Maria acaba a profundidade de campo da Argentina, né? E eu fiquei com esse pensamento, se perde uma bola lá, não tem um contra-ataque tão rápido quanto teria que a gente sabe que o contra-ataque com o Mbappé é quase que mortal, né? E aqui, Babiton, pode ser uma leitura, tá? Mas eu vou trazer uma outra leitura que eu vi, inclusive, o Rafael Oliveira fazer no vídeo que ele comentou sobre a final da Copa e tal. Não é simplesmente a profundidade, ou seja, de linha de fundo a linha de fundo. É de linha lateral a linha lateral. É amplitude. Sim. Ele abre o jogo da França, porque o que se entende? Que a Argentina jogava muito por dentro, tá? Tanto que tu olha o segundo gol, o que acontece? O Di Maria tá bem aberto na ponta esquerda e ele entra pra dentro. Nisso, o Julián Álvares, que teoricamente é o centroavante, tá na linha de lateral. E a tabela de bola chega nele para ele botar pro Depou, que seria o meia-direita, infiltrar no espaço. Então, ele abre rombos nas laterais da França, que já tinha um problema na esquerda, porque o Theo Hernandes é muito ofensivo, então abriria esse espaço. Para tentar equilibrar isso, a França coloca o Koundé do lado direito, então tenta dar o Rafael Oliveira diz que chama de assimetria, ou seja, não é um padrão simétrico, ele é meio bagunçado o esquema da França, parece meio bagunçado do campo. O que o Scaloni faz? Beleza, se teu esquema é assimétrico, eu vou cair bem na tua simetria, bem no buraco que tu tem atrás do Theo Hernandes e bem no buraco que tu vai deixar quando o Koundé entrar pra dentro da área. E aí, com o Di Maria lá na ponta, o Koundé tinha que ir pra lateral, cobrir, aí tu bagunça tudo pro outro lado de novo, e aí a França se bagunçou. Depois das mexidas que a Argentina começou a jogar por dentro, tirou o Di Maria, aí a França equilibrou o jogo. E aí entrou, assim, pode falar, e eu não gosto da atitude, mas o que o Mbappé joga é uma palhaçada com 23 anos, cara. Não tem. Isso aí vai ser melhor do mundo rapidinho. Só respondendo o pessoal aqui rapidinho do chat, tá? O Grêmio não jogou a Copa do Mundo, mas a gente tem muito o que aprender com a Copa do Mundo, tá? Especialmente para a próxima temporada. Então, se você quer tentar entender um pouquinho... Fala por ti. A gente tá tentando trazer isso pro... Pedir Diego Souza, o titular, e falar que aprender com a Copa do Mundo não dá certo, a mesma pessoa. Pro universo do Grêmio daqui a pouco. Só fazer um outro parênteses, tá? E foi mencionada aqui a questão ofensiva da Argentina. Mas defensivamente, tu trazer o Depou pro teu lado direito também ajudou muito justamente para proteger essa região com o Theo Hernandes, que subia bastante, com o Mbappé.
Então, tem os dois lados da moeda, vou olhar pro lado defensivo. Então, essa mexida também faz uma grande diferença. E só para complementar, vou rabiscar bem rapidinho sobre a Copa do Mundo em si, tá? A primeira coisa delas é que, infelizmente, essa Copa deixa muito bem claro. Eu gosto muito do CR7, mas a discussão Messi-CR7, ela termina. Messi foi mais importante pro futebol mundial do que o CR7 para o futebol mundial. Ele tem uma Copa do Mundo. Eu acho muito difícil de fazer essa comparação futuramente, mas eu prefiro o CR7. E para fechar, uma coisa que talvez não tenha, não começou na Copa do Mundo, mas que culminou na Copa do Mundo na grande maioria das seleções. Esquema com 3 zagueiros, tá? O Thomas Tuchel abre essas ideias novas, jogando com uma primeira linha de 5 com o Chelsea campeão da Champions 2020, 2021, ali logo depois da pandemia. Dá certo, e muitas seleções foram para essa Copa do Mundo jogar com 3 zagueiros. E aí dando mais oportunidade para os laterais, ponteiros, alas, atuarem mais ofensivamente, porque teria essa proteção lá atrás. Eu acho que isso a gente acaba ficando também como legado do sistema de jogo para, pelo menos até a próxima Copa, até inventar uma grande coisa. Mas, Oliver, mas o esquema pode se segurar isso, tá? Só um parênteses rápido, pode se segurar, porque a Bélgica já usava um esquema de 3 zagueiros em 2018. Tá? Ele não é novo, entre aspas, mas já tinha sido utilizado. O que foi feito é que muitas seleções mostraram que, tipo, tá consolidado. Ele é um esquema que é muito válido para ser ofensivo também. E eu acho que essa é a grande interpretação. Cara, 3 zagueiros não necessariamente é um esquema defensivo. É só quando tu tá reposicionando tuas peças para tu liberar outras peças para jogarem mais. Ponto. Entendeu? De fato, só eu tenho uma leitura um pouquinho diferente, porque tudo em tese, obviamente, tudo em tese, a Argentina simplificou isso, né? Não jogou com 3 zagueiros, jogou com uma linha de 4 bem tradicional até, com o Tagliafico. Na semi ela joga com 3 zagueiros. Ela tem uma partida que ela joga. Ok, é que eu só completar o pensamento. Tudo em tese, joga com uma linha de 4, com um Molina bem mais defensivo, o Tagliafico também não é nada muito ofensivo também, né? E aí, tudo em tese, joga com 4 meio campo e uma dupla de ataque. Só que dentro disso, e aí o Dal vai muito bem, como a Argentina variou muito durante toda a competição, variou esquema, variou jogador, na própria final todo mundo pensava o Di Maria de um lado foi pro outro, enfim, variação tática eu acho que é um legado da Copa, tá? Variação tática eu acho que é um legado da Copa, para não ser tudo muito engessado. Tem a questão mental que a gente já colocou de ser forte mentalmente, e eu faço uma aposta, tá? Faço uma aposta que talvez a gente vá ver em mais oportunidades esquemas mais simplificados, pelo menos de início, como foi da Argentina. 4-4-2 para marcar ali e tal, e conforme for andando o jogo, aí o jogador se movimenta para cá, para lá e tal, e a gente vê um pouco mais coisas diferentes, porque da última Copa, como o Léo falou, 3 zagueiros, aí muitos times jogaram com 4 no meio campo e 3 na frente. Isso repetiu várias vezes. Aí alguns times mais fracos jogavam em vez de 3, jogavam uma linha de 5, mas a ideia se mantinha mais ou menos a mesma. Talvez a ideia caminhe um pouco mais para algo próximo do 4-4-2 que a gente já viu outras vezes. Pelo menos é isso que eu tô apostando. E por último, o Léo até falou antes ali sobre uma questão de importância do futebol. Apesar de eu ser muito fã do Messi, eu não posso colocar uma Copa do Mundo como um diferencial só para alguém que foi importante, porque senão a gente não posso. Sabe por quê? Tem um jogador, por exemplo, que eu óbvio que eu nunca vi jogar, mas vi muita coisa sobre ele e que foi importantíssimo no futebol mundial, que eu vou dar uma chance pro Matheus Dalpiaz chutar. Esse cara não tem Copa do Mundo, mas foi importantíssimo pro futebol mundial. Quer chutar, Dal? Não? Neto. Tem quantos quiser. Um que eu chuto no Brasil, por exemplo, que é uma geração que a gente é estrangeiro, não tem. Puta, cara, tem uma lista de uns 55 mil que tu quiser diferente. Eu acho que o cara foi importantíssimo no futebol mundial, que é o Cruyff. O Cruyff não tem Copa do Mundo. E foi importantíssimo no futebol mundial, talvez muito mais do que todos esses mais novos juntos, né? Mas pra ainda mim é o terceiro melhor da história, tá? Opinião Matheus. Pra mim é o terceiro melhor da história. Hoje só fica atrás de Pelé e agora Messi. Boa. Eu quero fechar com o professor essa questão do legado da Copa, só antes. Tu achou que eu tava esquecendo de Tig? Tu achou que tava esquecendo de Tig? Tô ouvindo a palestra aqui faz 40 minutos. A nada. me controlando pra não falar nada, pra não ser sommelier de opinião. E vai me ignorar assim. Não vou te ignorar, cara. Não vou te ignorar. Legado da Copa pra ti, velho. Não, legado da Copa, meu, é que eu sou melhor que vocês. Que a Copa só veio corroborar o que eu venho falando há horas, meu. Que o fator psicológico, ele é muito, muito importante nesse setor. E é um psicológico, meu, que a imprensa tem cada vez mais importância. O Neymar,
o melhor jogador do país, vamos discutir se é melhor o Vini Júnior, foi comentar em tweet de jornalista. E tu acha que a opinião do jornalista não entra em campo? Mas aí entra o foco. Daí entra o foco que tá falando. Daí a gente fala sobre o que os guris estão falando. O Messi foco. Foi campeão da Copa e saiu cantando uma música que alfinetava a imprensa. Mas não foi responder a imprensa, não foi responder a imprensa no Twitter, né? Que o fator psicológico, ele tá cada vez mais ativo. E de que o futebol, principalmente o futebol de mata-mata, não ganha o melhor nunca. Quer dizer, às vezes vai ganhar o melhor, mas ganha sempre quem tem mais cabeça. E eu digo, esse time da Argentina, ele é um time nota 6, no máximo. Esse time da Argentina, se o campeonato fosse de pontos corridos, acabava em 7º. Não, quinto. Quinto que ia jogar um jogo na Argentina decisivo e ia pesar a camisa. De resto, o futebol tem sido cada vez mais quem consegue entregar em campo o psicológico intacto. Quem não consegue titubear, entendeu? E aí eu acho que o time do Brasil tá muito despreparado nesse quesito. E eu quero um Grêmio em 2023, que é um Grêmio que vai apanhar muito, porque é um time em reconstrução, que ele tem o psicológico forte, o psicológico blindado. E aí eu acho o Renato muito importante. E então, cara, eu acho que o legado da Copa mostra, obviamente, para quem... Não sei se isso chega a entrar no clube ou se o clube chega a absorver essa parte, que de preparar a cabeça do atleta para blindar a opinião externa, para de repente deixar entrar o que da torcida é mais ideal, tu consegue desempenhar o teu futebol, a tua técnica bem melhor. Esse time da Argentina ganhou porque era a última Copa do Messi. O Messi pipoca. Se tu parar pra pensar que o Messi desistiu de seleção porque perdeu 2 finais pro Chile e ele volta convencido a jogar e aí ganha uma Copa, é porque bola ele sempre teve, né? O que ganhou agora era a última chance e acho que essa pressão por ganhar fez com que eles ganhassem. Porque eles não são nem o 4º melhor time da Copa, eles são. E acabaram ganhando. E eu quero o Grêmio assim ano que vem, porque o Grêmio não vai ser o melhor time. Mas eu quero o Grêmio jogando na Copa do Brasil, por exemplo, chegando nas cabeças, os caras olhando a camisa do Grêmio e disseram assim, o Grêmio chegou, deixaram o Grêmio chegar numas quartas. E aí eu quero que os caras tenham... O medo que os caras olharam para a camisa da Argentina, eu quero que eles tenham da camisa do Grêmio ano que vem. E para isso a gente precisa, além de bola, além de contratação, de um psicológico blindado. Vamos lá. Uma coisa rapidinha pro Gui. Gui, então, corroborando tudo que tu disse, a gente pode dizer que a imprensa não ajudou o Brasil a ser hexa? A gente pode dizer que a imprensa faz mal pro futebol brasileiro há no mínimo 10 anos. Pra mais. Eu acho que pra mais. Acho que desde 2002 a arrogância da imprensa não ajuda o Brasil. Mas eu concordo com só uma pergunta para levantar a discussão. Calma um pouquinho. Vou respirar de novo. Só um pouquinho. O Neymar não ter condições psicológicas de enfrentar e receber uma crítica há 20 anos não é culpa da imprensa. A imprensa enche o saco desde que o mundo é mundo e que a bola é redonda. Calma. Tanto é que a gente teve na seleção brasileira, inclusive, um jornalista na década de 60, não vou lembrar o nome do Tigrão lá, que foi treinador da seleção brasileira, foi uma nhaca, verdade, mas que ajudou a construir o título de 70. E outra, de novo, essa questão mental que a gente tá comentando aqui, trazendo isso pro Grêmio, quando lá atrás eu brinquei que o Jean-Pierre, se tivesse psicólogo, tava na Copa do Mundo, e nós tivemos vários casos aqui no Grêmio de bons jogadores que tiveram bola e que não tiveram cabeça. O Messi tem bola, teve cabeça e foi lá e praticamente levou a seleção argentina pra ganhar uma Copa do Mundo. Largou a seleção. O Messi abandonou a seleção. Então quem ganhou a Copa foi o McAllister, isso aí. O Bola era o McAllister. O McAllister foi um dos decisivos da Argentina ganhar a Copa do Mundo. Porque ele tira muito da função de armação do Messi. O Léo acabou de ignorar todo o argumento que o Gui colocou, meu. O Gui falou exatamente o contrário do que ele falou. Não, e fora o absurdo que ele falou sobre o João Saldanha, que eu vou te dar meu TCC de faculdade pra te explicar como o Saldanha foi importante pro Brasil ser campeão em 70. E não só por isso. Ele só é tirado do comando técnico da seleção porque ele era antiditadura. Que estávamos em Vegas, a ditadura estava acontecendo e estava na sua fase mais restritiva.
Então tem todas as alegações que ele levou documentos pra fora mostrando os horrores da ditadura pra tentar denunciar isso e deram um jeito de chegar no CBI e só corta esse querido. Mas quem monta o time de 70 é ele. O Zagallo é só quem levou do caneco. O que eu só queria dizer é que se pega esse time da Argentina e bota a camisa da Austrália, eles caem nas oitavas. Mesmas pessoas, jogando do mesmo jeito que o Scaloni estava passado no canguru. Só fora até lá, seleção argentina, porque tinha história com o Messi. E o que eu quero do Grêmio ano que vem é um Grêmio assim. É um Grêmio que vai apanhar porque não vai ser o melhor time. É um Grêmio que a gente já falou no programa passado, por exemplo. Que a gente não espera grandes coisas, espera aí 7º, 8º, espera não cair. Mas eu quero um Grêmio brigador, sabe? Um Grêmio que tenha pelo que lutar, tenha pelo que jogar, entendeu? Que seja os últimos 6 meses do Diego Souza, ou o fim da era Jeromel. Enfim, eu quero um Grêmio assim, sabe? Eu quero um Grêmio com esse espírito de Argentina, tá? Perfeito. Eu preciso... Eu só queria 30 segundos, só. Eu tô muito benevolente hoje. Vai, Babiton. Não, eu só quero falar, eu acho que o legado da Copa fica assim, eu acho que o foco, o mental é muito nítido, né? E aí, eu só quero deixar uma coisa clara. Ganha sim Copa time que tem jogador com cabelo pintado, jogador que faz dancinha, jogador que come carne com ouro. Ganham sim e ganharam. Vão à merda, chega dessa palhaçada. Ganha, para com essa síndrome do vira-lata, coisa chata, tchê. Coisa chata. O cara não pode... Eu concordo, não concordo, não foi por isso que perdeu, pelo amor de Deus. E para fechar, quem é que é maior? Mbappé ou Thiago Neves? Se pegar a semelhança, eu aceito. Meu Deus William do céu. Magrão e Mbappé. 3 gols em final e não foi campeão. 3 gols em final não foi campeão. Foi só isso. Calma, senhores. Professor, olha pra mim. Olha pra mim, professor. Pega na minha mão, professor. Pega na minha mão. Eu e tu agora, tá? Esse momento. Pra finalizar aqui o nosso vídeo, né? Que fala sobre essa questão de legado da Copa do Mundo. Eu tenho certeza, professor, que tu é um cara de muita capacidade para poder fechar com chave de ouro todas as ideias e alguns absurdos que foram colocados aqui nesses últimos minutos, talvez algo próximo de 20 minutos aí, que a gente está falando mais precisamente sobre o legado de Copa do Mundo. Confio em você, professor. Vai. Tá. Eu vou tentar ser muito sucinto aqui para a gente poder encerrar esse assunto e poder falar das coisas de Grêmio, que eu sei que a galera tá ansiosa por ali. Tenho 3 colocações, 2 a ver com legado de Copa e uma nada a ver com legado de Copa. A primeira, que não tem nada a ver com legado de Copa, fui criticado por dizer que o Messi era maior que o Maradona e o Matheus Alpiaz me coloca Pelé, Messi e depois todos os outros, ou seja, o Messi é maior que o Maradona, só que pra me criticar os caras vão lá e criticam. Então assim, segunda coisa. Concordo com o Gui quando ele coloca muito peso nessa questão psicológica, tá? Em relação a, por exemplo, ter muita crítica infundada, e o próprio Babiton agora na última fala dele, ele coloca isso de novo em voga, e eu concordo com isso, só que em vez de colocar a culpa na imprensa em si, eu coloco a culpa na opinião pública no geral. Por quê? Porque a opinião pública do geral exerce sim uma pressão em cima dos jogadores, essa pressão chega e os caras não têm cabeça para lidar com isso, e sim, isso prejudica e impacta. Eu coloco muito disso, por exemplo, na eliminação do Brasil, em que todo mundo era especialista em ordem de cobrança de pênalti, cara. É inacreditável isso. Todo mundo tinha uma opinião muito forte em relação à ordem de colocação de cobradores de pênalti nessas disputas em que as pessoas não sabem como é que funciona o processo, não sabem que quem pediu para bater, quem bate sempre é quem pede para bater. Os próprios jogadores muitas vezes colocam essas próprias ordens, sabe? Aí as pessoas dizendo, não, porque o Neymar tinha que ter tirado a bola da mão do Marquinhos para bater o 4º pênalti que o Marquinhos deu. Quando que isso ia acontecer no futebol profissional? Nunca que isso ia acontecer, cara, sabe? E ontem começou... Pode falar. O Mbappé bateu o primeiro pênalti da França ontem. Exatamente. Ontem é exatamente isso. O Mbappé bateu o primeiro pênalti e perdeu igual. Então, assim... não vou dizer também que é um acaso, eu tenho as minhas preferências em relação a isso. O problema é eu colocar as minhas preferências em relação a alguma coisa que é completamente subjetiva como verdade universal e utilizar essa verdade universal que eu criei na minha cabeça para desqualificar o trabalho, por exemplo, do Tite, que é literalmente o melhor treinador brasileiro que existe. Ele é literalmente o melhor treinador brasileiro que nós temos hoje. E aí abaixo dele tem todos os outros. E aí alguns vão dizer, mas o Abel não é brasileiro. Mas o Jorge Jesus não é brasileiro. Tô falando técnico brasileiro, é o Tite. E o Tite tem um abismo de relação, de diferença para todos os outros. E aí tu usa para desqualificar o trabalho do Tite uma coisa que é uma opinião 100% pessoal tua. Que é tipo assim, não, porque tu não pode colocar o garoto de 22 anos para bater o pênalti na Copa do Mundo.
garoto de 22 anos, que é titular do Real Madrid, que está numa Copa do Mundo e que literalmente pediu pra bater o primeiro pênalti. Então, tipo assim, é uns negócios que é completamente subjetivo que tu usa pra desqualificar o cara. Então, essas opiniões públicas, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, eu acho que tem que ter uma reflexão um pouco maior em relação a isso. E por último, só pra eu encerrar aqui a minha fala, para tentar trazer alguma coisa de novo, tá? Porque eu gostei muito das colocações de todos vocês, principalmente em relação ali à questão tática, e mudança de esquema, e mudança de escalação e etc. Mas eu vou trazer luz, trazer holofote a algumas atuações individuais que são desequilibrantes dentro de uma partida de futebol. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas 4 seleções que foram semifinalistas, não estou dizendo que nas outras não tenha, tá? Mas nas 4 seleções que foram ali para semifinais, tu tinha 4 jogadores que não necessariamente era, tipo assim, o craque que ia resolver o jogo, que fez os mais gols e tal, mas que desequilibrava de uma maneira absurda. Por exemplo, na Croácia, a gente conhece muito bem do Modric, mas o Modric não fez gol nessa Copa. Então ele não é o cara que desequilibrou fazendo gol. Nem assistência. Exatamente. Mas quando tu via o modelo de jogo da Croácia, o Modric era o cara que tava pisando na área adversária, mas se deixasse ele batia o tiro de meta. Por quê? Porque tu tinha aquela abertura dos zagueiros e o Modric sempre centralizado, vindo como se fosse um primeiro volante para receber essa bola e dar essa dinâmica pro meio de campo da Croácia. E aí nas 4 seleções tu tinha jogadores que desequilibravam nesse sentido. O Modric na Croácia, tu tinha, e aí eu não vou comparar em relação à posição, tá? Mas eu vou falar de desequilibrantes mesmo. Um Ziyech no Marrocos, que era um cara que ele ficava fazendo de um lado pro outro o tempo todo, ele jogava preferencialmente pela direita, mas do nada ele aparecia na esquerda, e ele aparecia no meio da área, e aí ele vinha receber a bola lá no pé do lateral direito. Então, assim, ele era um cara que não era fácil de marcar. Na França, tu tinha o Griezmann, e aí tu tinha um Griezmann, por exemplo, que em tese ele é um segundo atacante, mas ele jogou de volante, jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante, jogou de zagueiro, jogou de lateral esquerdo, ele jogou de meio armador, ele tava em todos os lugares ali. E aí, na própria Argentina, nós tínhamos um meio de campo com o Depou, que eu vou colocar o Depou como um cara que realmente era difícil de saber onde ele tava. Era difícil de saber como é que eu vou fazer pra marcar esse cara. Muito dinâmico. Muito dinâmico. E é exatamente em cima disso que eu quero dar o holofote pra tentar ser diferente do resto, que é como um legado da Copa, tu ter jogadores que sejam capazes de botar a bola embaixo do braço. Não dizendo no último terço, não tô dizendo, por exemplo, tu receber ali e tu ter o Ferreirinha pra pegar a bola e driblar e tentar levar pra linha de fundo. Não, eu tô dizendo literalmente de tu ter jogadores que organizem o time. Que digam assim, ó... Tipo o Diego Souza, né, prof? É bem diferente do que o Diego Souza faz. Mas jogadores que sejam difíceis de marcar, que vão de um lado, vão para o outro, que venham receber a bola lá na zaga, que vão para frente, que tenham fisicamente possibilidade de fazer isso, porque o Grêmio fisicamente vinha muito mal nos últimos anos. Então jogadores que fisicamente tenham intensidade em 90 minutos e que sejam capazes de ditar o ritmo do jogo, principalmente vindo receber essa bola, indo para frente. E no Brasil, a gente tem muito essa coisa de o cara marca bem, mas não constrói, ou o cara constrói, mas não marca bem. E tu tem um Griezmann que desarma tudo e ainda arruma e ainda leva essa bola adiante e ainda constrói jogadas. Tu tem um Modric, e aqui, claro que são jogadores extra classe, mas tem um Modric que desarma, mas que constrói. Então eu preciso de jogadores que tenham polivalência. E não venham falar de Tassiano. Vocês entenderam o que eu tô dizendo. Perfeito, professor. E assim a gente encerra aqui a nossa análise de legado da Copa do Mundo.